Olá, bem-vindos ao canal Jane Cruz. Você é cuidador de idoso ou está pensando em contratar um? Já ficou confuso qual o melhor contrato? Qual o melhor modelo de contrato escolher? CLT ou MEI? Então, fique aqui em menos de 5 minutos. Vou esclarecer tudo o que você precisa saber para fazer a melhor escolha. Sabe-se que com o envelhecimento aí mundial, populacional aí, o número de pessoas idosas no mundo já está muito aquém do que se previa. Tem muitas pessoas envelhecendo e com isso há um crescimento aí e uma necessidade de formalização deste trabalho e destes trabalhadores aí. Então nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho aí sobre as vantagens e desvantagens da CLT e do MEI. Você vai entender qual modelo é ideal para cada situação. Dessa forma, você vai poder fazer uma escolha consciente. Você quer ser um microempreendedor individual, né, usando essa forma de contratação que é o MEI, ou você quer escolher o contrato formal que é a CLT. Então vamos começar a entender algumas particularidades. Então, quando eu falo de contrato de trabalho aí para os cuidadores de idosos, seja você próprio oferecendo o seu trabalho, o seu serviço, ou as famílias buscando esse perfil profissional, aí no Brasil nós vamos ter duas formas, duas maneiras de contratação, que é via CLT, que é a nossa consolidação das leis de trabalho aí, ou como MEI, que é o microempreendedor individual. Então, nós vamos ter essas duas formas de contratação. Em ambas aí, nós vamos ter as particularidades. Então, quando eu falo dessas particularidades, eu vou trazer um pouquinho sobre os benefícios, falando aí como vantagens, e as desvantagens aí, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, que é você, cuidador de idoso. Então vamos observar e detalhar aí as diferenças e o impacto de cada modelo de contrato. E dessa forma você vai ter uma maior conscientização de que modelo você quer escolher, qual a forma que você quer ser contratado, ou qual a forma você, família, quer contratar este profissional. Então, neste vídeo aqui eu estou falando especificamente sobre o modelo brasileiro, mas no próximo vídeo vou trazer um pouquinho aqui para os cuidadores que prestam serviço em Portugal, falando dos dois modelos aí para vocês também entenderem vantagens e desvantagens. Então, quem é você, cuidador? Vamos começar por essa retrospectiva aí. Retroalimentar e reforçar a sua trajetória profissional, a sua formação. Então, você, cuidador de idoso formal, é responsável aí por assistir a pessoa idosa em todas as suas necessidades de atividade de vida diária, como higiene pessoal, alimentação, medicamento, tarefas relacionadas aí à unidade de internação dele. Então, cuidado com a higiene do leito, as vestimentas, o que é específico da pessoa idosa, isso vai entrar como atribuição aí do cuidador. E, consequentemente, para isso, esse profissional ele está qualificado, porque ele buscou uma formação e essa formação lhe permite um treinamento e o que, consequentemente, ele vai desenvolvendo dia a dia uma experiência aí no cuidado da pessoa idosa, o que vai garantir um atendimento aí qualificado e adequado para os diferentes perfis aí e necessidades das pessoas idosas. Consequentemente, esse cuidador ele vai requerer um contrato formal, até porque ele buscou se qualificar para prestar esse serviço, que é o cuidado à pessoa idosa. E aí ele pode, dentro dessa característica do contrato formal, ele pode ter essas duas opções. Ou ele ser um MEI, ou ele optar pela CLT. Então vamos entender cada modelo e ao final você me diz nos comentários, curte lá e compartilha qual é a sua forma de contratação.
qual foi o modelo que você escolheu e se você já tinha conhecimento de todas estas informações aí que eu vou passar no vídeo. Em relação à remuneração, isso vai variar também, porque a gente pode ter tanto um valor mensal quanto um valor diário. Ele pode receber por plantão, pode receber semanal, quinzenal ou mensal. Isso tudo vai estar dentro do contrato, independente se você é CLT ou se você é MEI. Então, quando eu falo da CLT, então a CLT é uma forma de contratação formal. E aí, com isso que é regido pela consolidação das leis do trabalho, o que vai garantir direitos e deveres estabelecidos por lei. Então, aqui você vai ter uma garantia legal dos seus direitos e dos seus deveres. O vínculo empregatício para esse modelo CLT. Então, o cuidador possui um vínculo específico com o contratante, com carteira de trabalho assinada. Então, isso já é uma característica e uma particularidade da CLT. Diferente do MEI, o MEI já não vai ter esse formato, tá? Mas eu vou me ater aqui a falar primeiro da CLT para não fazer uma confusão aí. Então, aqui na CLT, você vai ter um vínculo empregatício, um contrato direto, uma carteira assinada diretamente com seu contratante, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Você pode ser contratado diretamente pela família ou por uma empresa que presta serviço para os idosos. E aí, qual que é o benefício, né? Quando eu falo dessa característica da CLT? Então, a gente vai pensar nos direitos. O que a CLT traz de direito? 13º salário, FGTS e outros benefícios trabalhistas que eu já vou especificar aqui para vocês. Então, nesta modalidade aí de CLT, o cuidador é contratado como empregado registrado, tô reforçando essa informação para vocês, depois ao final desse vídeo, fazer a melhor escolha. Qual o contrato que você quer escolher, qual a forma de contratação que você quer buscar. Então, nessa forma aqui, todos os direitos previstos na legislação brasileira estarão garantidos. Então, garantia de direitos trabalhistas, então salário, férias, 13º salário, horas extras, repouso semanal remunerado, FGTS, seguro-desemprego. Então, são direitos que estão garantidos nas leis trabalhistas. Estabilidade e segurança, por exemplo. Então, se eu falar só voltando aqui um pouquinho, se eu falar do seguro-desemprego, em caso de demissão sem justa causa, o empregado ele tem acesso ao seguro-desemprego. Então, ele pode requerer aí junto, né, ao fundo garantidor aí, tanto requerer o seu fundo de garantia, como ter acesso aí ao seguro-desemprego. E dentro dessa característica aí, nós vamos ter o quê? Estabilidade e segurança. A CLT, então, ela é considerada uma modalidade mais segura, com maior proteção trabalhista. Então, por que proteção trabalhista? Você vai requerer e tem direito a esses direitos, né, garantidos pela CLT. Jornada de trabalho controlada é um outro ponto importante. Carga horária regulamentada. Qualquer hora extra precisa ser paga e compensada em banco de horas. Então, isso pode ser acordado. Você pode receber como hora extra paga, ou você pode colocar num banco de hora e depois, em acordo aí, em comum acordo, junto à família ou junto à empresa, tirar dias de folga para compensar essas horas que estão no banco de horas. Então, isso são pontos aí importantes. Mas quando eu falo da CLT também, para o empregador, para a família ou para a empresa que está contratando, qual que é a vantagem para esse empregador? Trabalho formal e regulamentado, isso é um ponto importante. Então, facilita o controle e as obrigações trabalhistas aí, diminuindo os riscos jurídicos, isso é um ponto para a família. A certeza de compromisso
e cumprimento das normas trabalhistas, então evita passivos trabalhistas e ações judiciais, isso falando para o empregador, tá? Desvantagens, os encargos e custos adicionais. Então, manter um profissional no modelo CLT, isso traz encargos aí para o empregador. Pode elevar o custo total do contrato em aproximadamente 70% do salário bruto. Então, eu vou pegar, vamos considerar um salário mínimo. Ele vai pagar mais para, falando aí para o governo, falando de impostos, ele vai ter um acréscimo de mais 70%. Isso seria uma desvantagem, né? Considerando aí o acréscimo. Eu não vou estar pagando a mais para você, cuidador, eu vou pagar para o governo esses impostos. Complexidade aí nas demissões. Então, quando se fala na demissão, em caso de desligamento, o empregador ele precisa arcar com as multas e valores rescisórios. Então, você, cuidador, se for demitido sem justa causa, vai ter direito a receber todo o seu tempo de trabalho, o seu fundo de garantia e acrescido nesse fundo de garantia uma multa rescisória de 40%. O empregador ele tem que pagar uma multa rescisória de 40% lá diretamente aplicado no fundo que você tem. Se você tiver lá 5 mil reais, então o empregador vai acrescer uma multa de mais 40% em cima dos 5 mil reais que está lá no seu fundo de garantia. Você também vai ter direito a acessar o seguro-desemprego, claro que respeitando as regras aí vigentes do seguro-desemprego. Isso seria uma desvantagem para o empregador e não para você, cuidador de idoso. Agora, caminhando um pouquinho para o MEI, o microempreendedor individual. Essa é uma forma de contratação muito comum aí no Brasil dos cuidadores. Eu diria que a grande maioria das empresas que prestam serviço nesse ramo, né, que fazem o match aí entre a família e o cuidador, falando das empresas aí que contratam cuidadores, sejam cooperativas, consultorias, home care, elas utilizam este modelo de contrato, que seria o quê? Que seria o MEI. O MEI é realizado por um profissional autônomo, que é registrado aí como microempreendedor individual e, consequentemente, isso vai requerer o quê? Vai requerer que o cuidador não possui vínculo empregatício, trabalhando aí como prestador de serviço. E qual que é o benefício de você ser um MEI? Vamos pensar nisso. Ter acesso a alguns benefícios previdenciários, mas não aos direitos da CLT. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esses benefícios, essas vantagens que é para você ser MEI. Então, por exemplo, você, como microempreendedor individual, você é prestador de serviço autônomo, isso já é um ponto. Você emite notas fiscais referente ao seu serviço prestado. Você tem um modelo que é um modelo possível, mas envolve algumas considerações legais. Por exemplo, flexibilidade, possibilidade de prestar serviço para diversos clientes e permitir maior autonomia. Isso é uma vantagem aí para você, trabalhador. Contribuição reduzida. Você, como MEI, paga um valor fixo mensal de INSS para ter acesso a alguns benefícios da Previdência, como aposentadoria por idade e salário maternidade. Emissão de nota fiscal, que é um outro ponto. O profissional pode emitir nota fiscal ou que agregue valor aí aos serviços para alguns clientes. E se a gente pensar em desvantagem? Menos benefício e direitos trabalhistas aí para o cuidador e mais responsabilidade burocrática, porque você que vai ser responsável por emitir aí a nota fiscal. Ainda trazendo um pouquinho das vantagens do MEI para o empregador. Redução de encargos. Então, o trabalhador autônomo aí que
vai ficar responsável por emitir a nota fiscal, enquanto o empregador não precisa pagar FGTS, INSS patronal e outros encargos trabalhistas. Flexibilidade contratual, ele pode ajustar aí o contrato de acordo com as demandas de horas e dias, sem compromisso com jornada fixa, então pode ser um prestador de serviço avulso. E aí, qual é a desvantagem do MEI para o empregador? Risco de vínculo empregatício, menor segurança trabalhista e insegurança para o trabalhador. Então, quando eu falo desse risco de vínculo empregatício, se o cuidador ele trabalha numa escala de forma contínua e fixa e exclusiva, a Justiça de Trabalho entende que existe um vínculo empregatício. Então, ele pode multar o empregador, obrigando o empregador a arcar com todos os direitos trabalhistas. Menor segurança aí trabalhista, como meio cuidador, perde direitos como férias remuneradas, 13º salário, fundo de garantia, o que já é garantido lá pela CLT, que como MEI ele não possui esses direitos. E a insegurança aí para o trabalhador, a modalidade de MEI, ela é menos protegida. Então, especialmente em casos de doença ou acidente de trabalho. Então, isso é um ponto a ser pensado, a ser analisado aí. Então, só reforçando, quais são os benefícios previdenciários do MEI? A aposentadoria por idade ou por invalidez. Então, ele vai ter direito aí, caso ele tenha 15 anos de contribuição e tenha uma idade aí de 62 anos para a mulher e 65 anos aí para os homens. Ou aposentadoria por invalidez em caso de incapacidade permanente para o trabalho. Então, esse vai ser um benefício que o cuidador ele pode requerer, mas desde que ele esteja dentro desses quesitos. Auxílio doença, caso o cuidador que esteja nesse modelo do MEI, ele se torne temporariamente incapacitado para o trabalho, ele pode solicitar o auxílio doença após cumprir um período mínimo de carência aí de 12 meses de contribuição. Então, tem que estar atento a essas informações. Vamos supor que no 3º mês de contribuição, você se acidenta, então você não vai poder requerer. Você tem que ter um tempo mínimo de 12 meses. Se fosse lá na CLT, você já teria garantido esse direito. Salário e maternidade. As mulheres cuidadoras aí que trabalham nesse formato do MEI podem solicitar o salário e maternidade por até 120 dias. Em caso de nascimento do filho, adoção ou guarda judicial para fins de adoção da criança. Então, neste cenário, você, cuidadora, pode requerer esse benefício. E pensão por morte ou auxílio reclusão para dependentes, então, no caso de falecimento ou prisão do segurado, MEI, aí seus dependentes têm direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, respectivamente, caso ou conforme os critérios do INSS. Então, é importante estar atento quais são os critérios do INSS. E aí, só reforçando quais os benefícios que não são acessíveis para o MEI. Ele é exclusivo para o trabalhador no modelo formal que é o CLT. Então, estes aqui que eu vou falar, eles não são acessíveis para você, cuidador, que está trabalhando como microempreendedor individual. 13º salário, férias remuneradas, fundo de garantia, que é o FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego, horas extras, adicional noturno e outros adicionais, não vão ser benefícios para você que está no modelo de MEI, microempreendedor individual. Então, estes benefícios é somente para quem está no modelo formal, que é o CLT. Então, assim, e aí como consideração final, para você estar refletindo aí qual a melhor forma de escolher o contrato,
você precisa analisar alguns pontos. A necessidade do idoso, avaliar as necessidades específicas e o nível de cuidado requerido. Então, é importante quando você for ser contratado, conhecer o seu cliente e fazer uma entrevista, conhecer o seu cliente, ver quais são as necessidades dele e aí alinhar junto com a família qual a melhor forma e qual o melhor contrato aí para atender essa demanda. As suas preferências. Quais são as suas preferências, cuidador? Considerar os desejos e a situação do cuidador em relação a direitos e benefícios. O que você quer? Você quer uma forma mais segura e que tenha garantia de todos os direitos trabalhistas, então você vai optar pelo CLT. Você quer uma forma mais flexível e que você consegue ter uma modalidade de prestar serviço para várias pessoas, você vai escolher o MEI. Orçamento disponível. Então, também vamos avaliar, pesar na balança, quais são as demandas aí, necessidades de ambos os clientes. Você, profissional, oferecendo o seu serviço e família contratando ou empresa contratando. Analisar os custos envolvidos aí em cada tipo de contrato e o orçamento do contratante. Avaliar se o contratante ele tem estrutura para o modelo CLT ou se ele tem estrutura para o modelo MEI. Mas é você que escolhe qual o modelo que você quer ser contratado. Então, você vai buscar vagas que lhe ofereça uma dessas opções. E para fechar aí, lembre-se, se busca segurança trabalhista e estabilidade, a CLT é a melhor opção. Já o MEI é ideal para cuidadores que querem mais flexibilidade, então conseguem prestar serviço para várias outras pessoas. Gostou deste conteúdo? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa entender as diferenças e nos conte aqui nos comentários, você prefere CLT ou MEI? Peço aí que vocês participem, então curta, compartilhem e deixe comentários aí para que mais e mais pessoas esclareçam as suas dúvidas e faça a escolha mais adequada aí para a sua trajetória profissional. Obrigado, cuidadores, e até o próximo vídeo.